meu pai tinha me vendido. Agora eu compreendia que meu pai era um sem vergonha. Eu fiquei no Rio, só que eu tive que sair daquela casa. A governanta foi embora e eu fiquei no Rio. Eu fiquei no Rio sozinha. Sozinha e muito bonita, 16 anos. 16 anos, um corpo muito bonito. Eu era bonita, 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 bonita e na flor da idade. Todo mundo me queria. Me queria para se aproveitar de mim. Me queria para se aproveitar de mim. Até que ela foi legal. Até que aquela madame que eu conheci, ela foi legal comigo. Ela me explicou. Menina, se você ficar sozinha no Rio, você vai se entregar a troco de banana. Você vai se entregar a troco de comida. Você, em pouco tempo, estará arruinada. Vem pra minha casa. A Madame Laura era o que se chama de cafetina. Ela tinha uma casa de mulheres. Eu tinha 16 anos e me tornei a atração daquela casa. Madame Laura, ela foi legal comigo. Ela o que combinou, ela cumpriu. Metade do que eu faturava era meu. Ela colocava religiosamente no banco o que eu ganhava. Metade do faturamento era meu. E eu aprendi a ganhar dinheiro. Eu aprendi que homem é bobo mesmo. Eu falava, e eles achavam a coisa mais maravilhosa. Pagou caro. Pagou caro quem me teve. Eu cobrava caro. A Madame Laura, ela que se encarregava da cobrança, cobrava caro. A menina é valiosa, dizia ela. A menina é valiosa. Ali naquela casa, eu completei 18, 19 anos. Já estava com uma poupança maravilhosa. Já estava com uma poupança muito grande. Eu esnobava. Ia passar férias na Bahia, ia passar férias em Pernambuco. Eu gastava em restaurantes. Já agora, eu manobrava a minha conta. Eu fiquei naquela casa, nossa, até completar 33 anos. E os conselhos foram sempre os melhores, Madame Laura. Só saí da casa dela aos 33 anos, eu não aparentava esta idade. Ela cuidou de mim e sempre me manteve afastada de exploradores, de cafetão, de explorador. Ela nunca deixou que eu tivesse um explorador. Ela me instruía. Madame Laura, eu devo muito para ela. Eu gosto dela, gostei sempre dela. Com 33 anos, a polícia fechou aquela casa. Mas eu tinha muito dinheiro. As economias de tantos e tantos, 17 anos. Eu fiquei com ela 17 anos, dos 16 aos 33. E só saí porque a polícia fechou aquela casa. Como eu já contei, eu tinha muito dinheiro. Eu comprei um bom apartamento. Eu comprei um bom apartamento. Um apartamento em Copacabana. E comecei a morar. Eu tinha dinheiro para viver muito tempo. Ela tinha aplicado, ela me ensinou a aplicar em ações. Eu tinha dinheiro aplicado, renda fixa mensal.
Foi aí que eu conheci Silvano. Silvano era bonito. Silvano era um gato. Silvano era muito bonito, muito bonito, muito bonito. Um gato. Um verdadeiro gato. Silvano era policial. Ele era investigador de polícia. Ele se aproximou de mim, me conquistou. Pela primeira vez na vida eu gostei de um homem. Tive milhares de homens. Mas pela primeira vez na vida eu gostei de um homem. Ele passou a morar comigo. Eu não sabia nada da vida dele, sabia que ele era tira. Sabia que ele pertencia à polícia. Sabia que ele era valente e brabo. Ele começou a morar comigo no meu apartamento. Aí eu engravidei. Nossa, tive um menino. Foi o dia mais feliz da minha vida. Eu tinha dinheiro, tinha um companheiro que eu gostava e tinha um filho. Logo, 2 filhos, 2 meninos, filhos do Silvano. Silvano, ele era bacana. Eu o venerava. Foi o primeiro homem que eu respeitei. Foi o primeiro homem que eu admirei. Porque para mim todo homem era bocó. Todo homem só queria aquilo, gastava um dinheirão e ficava naquilo. Com Silvano, não. Silvano me ensinou a amar e a ter prazer com o homem. Silvano, oh, mas que tempo bonito. E ela até começava a piscar de maneira diferente, como a lembrar daquele tempo. Meu nome é Beatriz, dizia ela. O nome dele era Silvano. Eu fui muito feliz. Muito feliz e muito boba. Muito feliz e muito boba. Eu acreditei no Silvano. Até quando ele me falou que eu precisava passar para o nome dele o apartamento. Ele inventou uma história que o imposto ia me pegar. E o imposto de renda, eu nunca tinha pago imposto de renda, e o imposto de renda ia me pegar. Eu fiquei com medo de perder o apartamento, passei para o nome dele. Foi aí a minha ruína. Meses depois, ele foi embora. E meses depois, eu recebi uma intimação. Saia. Mas o apartamento era meu, não era mais. Ficou o dele e ele vendeu. Ficou o dele e ele vendeu. Eu fui despejada do meu apartamento. Eu fui despejada do meu apartamento. Eu tinha um dinheiro, ainda montei um salão de beleza. Pequeno, mas montei um salão de beleza. Foi com esse salão e muito trabalho que eu criei meus filhos, até 11, 12 anos de idade. Os dois. A minha história é comprida. A minha história é longa. O senhor espera um pouquinho que eu vou tomar um negócio, já volto já. Ela, sem esperar, ela virou as costas, atravessou a rua, entrou num bar, mas eu fiquei esperando. Você me espera? Você me espera para mim continuar contando a história da Beatriz? Ela voltou. Fica aí. Você ouve aqui nos 1000 da Record, Gil Gomes. Tradição e credibilidade no rádio jornalismo brasileiro. E ela voltou. E ela retornou. Retornou com a corda toda. E continuou contando a sua história. O senhor quer ouvir? Lógico que eu queria. No começo não me interessei muito, mas depois que ela começou a contar,
Nossa, que história! Que história fantástica! Aquela mulher tinha uma longa história. A senhora ficou com seus filhos, me dizia, até 11, 12 anos. E eles? Foi aí que aconteceu, contou ela. O Silvano, ele era polícia. Ele era autoridade. Ele um dia apareceu com um oficial de justiça. Um oficial de justiça que queria meus filhos. Oficial de justiça que disse: a guarda passou para o pai. Como a guarda? Eu não sabia o que era isto. Eu criei meus filhos com muito sacrifício. Mas ele entrou com uma ação na justiça. Ele entrou com uma ação na justiça e conseguiu a guarda. Eu precisava de um advogado. Eu precisei de um advogado, me cobrou caro. Me endividei. Mas teve uma audiência. Foi a maior vergonha que eu passei. Foi a maior vergonha que eu passei. Na audiência, ele falou: eu quero meus filhos. A mãe dele não presta. A mãe deles não presta. A mãe é uma prostituta. Ele que ficou com o meu apartamento, ele que viveu a minhas custas. Tanto tempo, ele que me roubou. Ele agora dizia na frente do juiz e dos meus filhos que eu era uma prostituta. O juiz me perguntou: a senhora é prostituta? E eu, bobamente, inocentemente, respondi: fui. O juiz decretou: meus filhos não podiam mais ficar comigo. Meus filhos agora iam ficar com o pai que era direito. Eu era uma vagabunda, uma prostituta. De repente, eu perdi o apartamento, perdi principalmente a vontade de viver. Para que viver? Meu pai me vendeu. Meu pai me vendeu. A única pessoa direita que eu encontrei na minha vida foi a Madame Laura. Depois, só gente se aproveitando, só gente me usando, e Silvano, mais crápula dos crápulas. Ele vendeu meu apartamento, ficou com o dinheiro, eu não pude nem reclamar. Ia reclamar com quem e do quê? Ia reclamar com quem e do quê? E meus filhos? E meus filhos? Meu salão começou a ficar relaxado. Eu já não tinha vontade de nada. As clientes começaram a sumir. Foi num dia que eu comecei a beber. Eu não bebia exageradamente naquela época, mas bebia. Comecei a beber diariamente. Não é desculpa, não, mas eu bebia para esquecer. Eu precisava esquecer. Esquecer o quê? Esquecer meus filhos. E esquecer que agora eu não tinha nem mais meu ganha-pão, a minha beleza. Eu já era uma mulher de 40 e poucos anos. E para aquele tipo de vida, 40 e poucos anos é velha, eu era uma velha, uma ex-prostituta, pobre. Ganhei muito dinheiro. O apartamento em Copacabana era muito bonito e valioso. O salão foi ficando com dívidas. Mas eu contava. Num determinado dia eu bebi. Parei num bar e enchi a cara. Bebi mesmo. Eu já estava bebendo, mas não como naquele dia. Naquele dia, não sei como Silvano ficou sabendo, mas foi terrível. Ele levou meus 2 filhos para que eles vissem a mãe bêbada,
para que eles não me quisessem mais, para que eles se envergonhassem de mim. Meus filhos me olharam, eu estava bêbada. Eu estava bêbada, mas percebi, vi. Eles me olharam com nojo. Meus filhos tinham nojo de mim. Meus filhos, que crápula foi esse Silvano? Ele se passava por anjinho. Ele se passou por anjinho. Levou meus filhos para me verem bêbada. Aquele dia, eu não quis curar a bebedeira. Eu emendei outra bebedeira em outra bebedeira para encurtar a conversa. Para encurtar a conversa, eu perdi o salão. Vendi por umas migalhas que eu transformei em bebida. Já agora, morava em hotelecos, pensões de quinta categoria. Às vezes, até dormia na rua. E podia dormir sossegada. Ninguém mexia comigo. Ninguém mexia comigo. Agora, o que mais doía, de vez em quando, Silvano na maldade. Levava meus filhos a me verem caída na rua. Trôpega, bêbada, a mulher sem eire nem beira. Meus filhos tinham repugnância, olhavam para mim com pejo, sabe, com nojo. Eu não queria mais ficar no Rio. Eu tinha ainda uns trocadinhos. Da venda do salão, comprei uma passagem e vim para São Paulo. Em São Paulo eu estou agora. Aqui eu perambulo. Eu ando de lá para cá. Quantos anos o senhor acha que eu tenho? Não sei, dona. Aparentava 60 e poucos. Ela falou a idade dela. Eu não tenho 50 anos ainda. Aparentava muito mais. Sua pele macilenta. Seu ar, um ar de velha, de judiada, de acabada, de bêbada. Ela era uma bêbada, mal vestida, andrajosa. Ela, seu Gil, é Gil, né, seu nome? Seu Gil, você é o repórter, né? Você conhece esse polícia? Não, não conheço, é do Rio. Não conheço ninguém do Rio, dona. Eu já fui linda. Eu já fui muito bonita. Eu fui muito linda. Meu pai ficou com o sítio porque meu pai me vendeu. O doutor Zeca. Até que ele era legal. Até que o velho era legal. Mas morreu cedo. Eu fiquei... A Madame Laura, eu ganhei dinheiro, ela foi honesta comigo. Mas o Silvano me levou para a ruína. O Silvano, eu gostaria de vê-lo. Não, não gostaria. Eu não gostaria que ele soubesse que eu estou aqui. Senão, ele vai trazer meus filhos para me verem. Meus filhos agora. Nossa, eu gostaria de vê-los, sem que eles me vissem. Eu morro de saudade deles. Eu já pensei em voltar para minha terra. Meu pai deve ter morrido, minha mãe também. Mas meus irmãos, mas como chegar assim, bêbada? Como chegar com esses trajes rasgados, com essas roupas imundas, e como chegar lá andando? Ela começou a chorar. Até logo. Essa é a minha história. Eu a vi caminhando,
Ela atravessou a rua, foi perto do hospital, foi perto das clínicas, perto do IML. Ela atravessou a rua e numa banquinha que tinha lá, tomou 2 ou 3 cachaças continuamente. Enfiou a mão nos seios, retirou um dinheiro amassado e pagou. Olhou para trás e falou: meu nome é Beatriz. Eu sou conhecida agora como Tia Nica. Eu sou conhecida como Tia Nica. E caminhou. Chorando, ela caminhou, trôpega, cambaleante. E eu fiquei pensando, será que é verdadeira essa história? Será que é verdadeira esta história? Me calou profundamente. Me calou profundamente. Mas fui ver um caso, outro caso, e o tempo passou. Depois de meses, ao voltar no mesmo local, eu me lembrei da Beatriz, daquela que um dia me contou a sua triste história. E perguntei, lembra da Beatriz? Ninguém lembrava. Aí eu me lembrei. A tia Nica. Ah, coitada, morreu. Numa noite ela foi encontrada morta. Falaram que foi de frio. Falaram que foi de frio. Melhor assim. Melhor que os filhos não souberam da morte da mãe. Silvano também não soube da morte da mulher. E eu também não fiz questão de empurrar o caso. Poderia até no IML ter levantado o nome, o atestado de óbito, procurar. Procurar quem? Os irmãos dela? Procurar quem? Silvano na polícia carioca? Falar para os filhos que a mãe morreu bêbada? Fiz o sinal da cruz, rezei, pensei nas palavras que ela me disse. Eu fui muito bonita. Eu fui muito linda. E eu paguei caro por isso. Tia Nica morreu numa calçada, nas proximidades do Hospital das Clínicas de Frio. Ela que ganhou muito dinheiro e foi cobiçada e desejada por tanta gente e morreu numa calçada, sem nenhum tostão no bolso, eu presumo, mas com muita tristeza no coração. A história de uma mulher, ou seria a história de uma prostituta, ou seria a história de um pai que vendeu a filha, ou seria a história de um fazendeiro que quis a menina, ou seria a história de um tira, de um homem, de um explorador, e os filhos, que eles nunca saibam este final. Uma história conhecidíssima. Uma história conhecidíssima em todo o Piauí. Aconteceu no começo do século passado, 1920, 1930. Talvez um pouco mais, um pouco menos. Não se tem registro desta história. Entre Oeiras e Picos aconteceu o Dr. Carmelo. O Coronel Carmelo, coronel só no nome. Não tinha patente nenhuma. Na época, fazendeiro, ou era doutor ou era coronel. O chamavam assim, o Coronel Carmelo, homem milionário. Dono de muita terra, mas muita terra. E terra produtiva. Não se tinha o intercâmbio de negociação que se tem hoje
Mas ele era rico, extremamente rico, rico e rígido. Não era mau, não era um homem mau. Para os princípios da época, era até homem bom, mas era duro. Casado com Dona Santina, ele teve só um filho, Nestor. Este não prestava. Este filho não prestava, não prestava, não prestava. Este filho era filho de gente rica, o pai cedo o mandou para Teresina, depois Rio de Janeiro. Ele ia estudar, não estudou. Era um vagabundo. Era preguiçoso, indolente e mau caráter. Nestor. Ele achava que tinha o mundo a seus pés. Ele se achava o dono do mundo. O que ele queria, podia. O que ele queria era lei. No Rio, quantas brigas, quanta confusão ele arrumou. Foi expulso de vários colégios grandes, tradicionais, caríssimos. O pai desistiu. Até na volta que era de navio. Até na volta que era de navio, ele arrumou encrenca. Mulherengo. Ele achava que qualquer mulher ele poderia conquistar. Era só querer. Era só querer. Ele tinha dinheiro. Ele achava que tinha poder. Era um moço bonito, mas o caráter era feio. Mau caráter mesmo, Nestor. Depois de anos fora do Piauí, depois de anos no Rio de Janeiro, muita farra, bebedeira, ele volta para a terra do pai. E lá ele fica na monotonia. Na monotonia. Ele ia para Picos, para Oeiras, mas perto do rio. Ele não tinha diversão nenhuma. Era costumeiro ele ir em casas de bordel, em casas de mulheres, aonde arruaças mil ele fazia. Ele zoava, cheio de amigos falsos, cheio de capanga do lado. Não era nem amigo, era capanga. Ele aprontava, destruía. Chegou a colocar fogo numa casa de mulheres. E ria. Eu tenho a mulher que eu quero. Eu tenho a mulher que eu quero. Eu tenho a mulher que eu quero sempre. Vizinho, não fazendeiro, mas sitiante, morava um amansador de cavalos. Ele criava alguns cavalos e amansava. Seu Zé Jacinto, o nome dele, homem bravo, bravo na terra. Mas bom, destemido, corajoso. Não havia um animal que ele não domasse. Famoso, seu Zé Jacinto, casado com Dona Mercedes, pai de 4 filhos, a mais velha. Uma mocinha bonita, 15, 16 anos, Doninha. Doninha, o apelido ou o nome dela? Doninha, diminutivo de dona. Doninha, uma moça bonita de 15, 16 anos, bonitinha. Pra terra era muito bonita. Pro padrão da terra, ela era muito bonita. Novinha. Um dia, o filho do fazendeiro, o filho do doutor Carmelo, o mau caráter Nestor, viu Doninha e ficou encantado por ela.
Não apaixonado. Não apaixonado. Ele ficou encantado pela beleza, pela pureza da mocinha e tentou cantá-la. Ela saiu fora, sabia da fama, da má fama de Nestor, saiu fora, contou para o pai, e o pai falou: fica afastada desse cara. Fica afastada desse mau caráter. Se ele vier falar com você, eu vou falar com ele. Ele tentou falar com ela. Ele a cercava com o cavalo. Ele ia na terra do pai dela. Era a terra muito grande, a terra do pai dele. E a terra do pai dela também não era pequena. Era sítio, mas naquela época sítio tinha vários alqueires, hectares. Eram milhas e milhas de terra. Ele ia cercava ela com o cavalo, com medo que o pai soubesse e saísse uma encrenca danada. Doninha não contou mais para o pai. Não contou mais para o pai. E Nestor, ele sempre cercado de capangas, pelo menos 3. Ele ia no caminho da menina. A cercava, descia, falava besteira para ela, dizia que iria tê-la. Você sabe o que eu estou falando? Ele falava abertamente que teria contato com ela, contato sexual. Ela morria de medo. Ela morria de medo. Se ela contasse ao pai, ela sabia que aconteceria a morte. E sempre com capangas, o mais provável era que o pai dela morresse. Nestor, ele foi até aquele dia. Era um final de tarde. Nestor estava com 3 capangas. A moça caminhava. Vinha de uma plantação, não sei, de uma criação de galinha, do pai, não sei. Era um final de tarde. Era um final de tarde. Nestor, ele a cercou, e neste dia, ele assegurou. Foi quando ele falou uma série de bobagem para ela. Ela deu um tapa na cara dele. Ela deu um tapa na cara dele. Toninha tinha 16 anos de vida. 16 anos de idade. Nestor, uns 25. Nestor, o filho do fazendeiro, do multimilionário fazendeiro, recebendo um tapa na cara. Ele empurrou Doninha, ela caiu, ele pulou por cima dela e, ajudado pelos capangas, ele violentou a moça. Ela gritou, mas ninguém ouviu. Ele, à força, a violou. Na base da pancada, ela ficou toda ferida, no rosto, nos seios, na região genital. Ela, ferida. Ele, isso é para você não bater na cara de homem. Isso é para você ver quem eu sou. Gostou? Agora você não é mais moça. Agora você é minha mulher. Eu venho a hora que eu quero e te possuo. Eu venho a hora que eu quero e te possuo. Chorando, ela saiu correndo. Chorando, não dava mais para esconder. Ela chega em casa. Já estava escuro. Já havia preocupação da família dela. E ela chega naquele estado lastimável. Ela chega naquele estado lastimável.
O pai pergunta o que aconteceu e ela conta. Zé Jacinto, nossa, ele fica doido. Fica doido. A filha dele violada, estuprada, violentada. A filha dele sangrava, o rosto ferido, o corpo ferido, a honra ferida. Zé Jacinto, ele planeja sua vingança. Ele jura para a filha, não vai ficar barato. Não vai ficar barato. Não vai ficar de graça. Ele ajeita suas coisas. Ele sabia mexer com aquele rico homem. Mexer com o Dr. Carmelo era decretar sentença de morte para si. Mas ele não ia levar aquele desaforo, aquela desonra para casa e ficar quieto. Ele se arma. Ele dá recado para a mulher. Eu vou lá e vou matar. Você não sabe para onde eu vou. Nem eu sei. Eu tenho que fugir. Eu tenho um dinheiro aqui, um dinheiro lá, tenho para receber isso. Eu tenho que ficar longe daqui. Ele sabia. Ele iria matar Nestor. Ele sabia que Nestor o esperava. Ele sabia que Nestor o esperava. Ele se armou. Pegou 2 cartucheiras. Armas da época. Espingardas da época. Montou no seu melhor corcel. No seu melhor cavalo. E foi em direção da casa sede. Foi em direção da fazenda do Dr. Carmelo, do filho dele Nestor. Zé Jacinto, ele estava borbulhando de raiva. Ele estava borbulhando de ódio. Ele chega. Nestor já sabia que ele iria lá. Preparou uma emboscada. Mas Zé Jacinto estava preparado e enfrentou os 3 capangas e matou os 3. Matou os 3. Entrou na casa sede. Pegou um Nestor. Fez com que aquele rapaz se ajoelhasse. Ajoelha! E falou um monte de palavrão da época. Ajoelha! E na frente da mãe, ele atirou na cabeça de Nestor. Matou! Nestor havia abusado da moça de Doninha, a filha do Zé. E Zé Jacinto, para se vingar, matou os 3 capangas que o atocaiaram e matou o Nestor na frente da mãe dele. Ele sabia que iria ter vingança. Foi por isso que ele correu, subiu no cavalo dele e preparou a sua fuga. A história continua daqui a pouco. Fuga. Agora era fuga. Zé Jacinto havia concretizado a sua vingança. Nestor, o desafeto. Nestor, o estuprador de sua filha. Nestor, o filho do rico fazendeiro, estava morto. E ele sabia, o Dr. Carmelo, mesmo tendo ele razão, mesmo tendo Zé Jacinto toda a razão do mundo, o Dr. Carmelo não iria parar. Não iria parar enquanto não o matasse. E realmente, mateiros foram contratados.
Zé Jacinto conhecia muito aquela região. Aquela região era super conhecida. Ele conhecia tocas, cavernas, ele conhecia o mato. Foi por isso que o doutor Carmelo contratou um mateiros e colocou a cabeça de Zé Jacinto, valendo 5 contos de réis. Era uma fortuna na época. 5 contos. 5 contos pela cabeça do homem que havia matado seu filho. Zé Jacinto, ele começa a viver no mato. Os mateiros seguem sua trilha. Ele apagava pegadas. Ele era mateiro também. Dispensou seu cavalo. Se não ficaria pegada, ficaria fácil pegá-lo. Dispensou seu cavalo. O cavalo dele foi cortado em 7 partes. Foi morto e cortado em 7 partes. Durante um mês, a perseguição continuada. A caçada, patrocinada pelo rico fazendeiro. Ele aumentou para 10 contos de réis. 10 contos, o prêmio pela cabeça do Zé. Era uma fortuna. Era uma fortuna, fortuna, fortuna. Quem pegasse o Zé ficaria rico. 10 contos. 10 contos. Quanta gente se aventurou. Quanta gente participou da caçada. Mas, alojado numa toca, Zé Jacinto conseguia beber só de frutas, que ele apanhava no chão, nem da árvore, do chão para não deixar pistas. Zé Jacinto, 1 mês e meio, 45 dias do crime, da vingança, da morte de Nestor. O doutor Carmelo se desesperou. A mãe, Santina, ela colocou uma joia dela no valor alto, de valor alto, também para quem iria premiar com aquela joia quem trouxesse a cabeça o homem que havia matado seu filho, o Zé Jacinto, mas ele na sua toca, aquela espécie de caverna, escondida no meio do mato. Ele observava tudo de longe, vendo que não dava certo e sabendo que Zé estava nas proximidades. O que fez o rico fazendeiro? Invadiu o sítio. Invadiu o sítio do Zé e fez de refém a Doninha, 3 crianças, filhos do casal Zé e Mercedes e Dona Mercedes. Ele colocou capangas ali, capangas que violavam diariamente Doninha, amando do doutor Carmelo. Doninha ficou refém e era violada diariamente por vários capangas. Com isto, o doutor Carmelo pretendia atrair. Ele sabia que o Zé estava nas proximidades e quem sabe ficaria sabendo do que estava acontecendo. Mas dia menos dia, ele voltaria para sua família. Ele, se soubesse o que estava acontecendo, ele voltaria imediatamente. Mas ele não sabia. E a família ficou 3 meses. 3 meses à mercê dos capangas do doutor Carmelo. Eram 4 meses e meio desde o crime. Foi quando Zé
Um dia precisando de sal e alguma coisa, foi disfarçado, a barba estava grande, o cabelo enorme, ele foi disfarçado à cidade de Oeiras. E numa pequena venda, ele ficou sabendo o que estava acontecendo. Ele fica doido da vida. E vai para o sítio dele. Já esperavam isso. Da primeira vez, ele evitou a tocar e matou 3 capangas. Desta vez, não. Desta vez, ele foi atocaiado. Fizeram uma armadilha como que para pegar um bicho. E o pegaram vivo. Dizem que a vingança foi terrível. O levaram à presença de sua mulher e seus filhos. Violaram um a um. Ele amarrado. Na frente dele violaram a mulher e a filha. Vários capangas. Dizem que Zé Jacinto chorava de raiva. Depois de violarem Doninha, começaram a matá-la lentamente. Ela foi morta na frente do pai que estava amarrado. Depois mataram uma a uma as crianças, os 3 outros filhos do casal. Por fim mataram Mercedes. E mataram de uma forma cruel Zé Jacinto. Estava terminada a história. Não restou ninguém da família dele. A vingança do fazendeiro. Mataram. Nossa, o que fizeram com a moça? Na frente do pai violaram. De uma forma cruel, sádica. A mulher dele mataram na frente dele. Mataram os outros filhos na frente dele. Mataram todos. A história. Ninguém pagou. Naquela época, não havia lei. Era a lei da fazenda, do fazendeiro, do mais forte. Mas a história ficou. A história de Zé Jacinto, cuja família foi destroçada. Ele que vingou a afronta, matando o filho do fazendeiro. Ele que ficou escondido 4 meses e meio no meio do mato. Enquanto isto, sua família padecia. Sua família sofria. Ele decidiu voltar. Foi pego como um animal numa armadilha. E depois a judiação. Ele vendo a tortura na mulher e na filha, a violação na filha por vários capangas, depois a morte lenta dela. Dizem que ao matarem Zé Jacinto, primeiro cortaram as pernas. Ele vivo. Cortaram os braços. O queimaram. E só assim ele morreu. Morreu queimado, sem pernas e sem braços. Uma história brasileira, de um Brasil que já acabou, ou que esperamos tenha acabado. Foi no começo do século passado, na década 20 e 30. Foi no Piauí, às margens do rio Parnaíba, entre Oeiras e Picos, uma história que nunca vai morrer. Já são quase 80, 90 anos e a história permanece viva. O doutor Carmelo, todo mundo morreu. E ninguém pagou. Era assim.
Era assim o Brasil daquela época, principalmente o Norte e Nordeste. Quando ela saiu de casa, quando naquela madrugada chovia, uma chuva fina caía na região de São Miguel, quando aquela moça, 19 anos, auxiliar de laboratório, saiu de casa, ela não sabia, nem poderia saber. Nossa, ela viveria momentos de pane, terror, escapou da morte por muito pouco. Sua roupa branca ficou manchada de barro e sangue. Aquela moça, ela passava por uma avenida até que movimentada. Mas de repente, aquele cara, de repente aquele homem, de repente aquele monstro, de repente aquela pessoa armada com uma faca se aproxima dela, encosta a faca em seu pescoço e a arrasta para uma rua, um pequeno córrego. E aquele homem, ele estava com raiva. Ele estava com ódio. Ele começou a bater até tirar sangue. Bateu, deformou o rosto da moça. Bateu. Depois rasgou as roupas e violentamente a violentou. Violentamente a estuprou. Aquele homem parecia possuído de uma ira, de um ódio, de uma raiva, tudo incontrolável. O homem, a vítima ficou na beira do córrego, ficou super machucada, deformada no rosto, espancada em todo o corpo, principalmente na região íntima. Ela, quando amanheceu o dia, foi de madrugada. Quando amanheceu o dia, ela se arrastou, foi encontrada por populares que iam para o trabalho. Ela estava em estado lastimável. Estava em estado lamentável. Sofreu uma barbaridade. O elemento não se contentou em estupro. Não se contentou em estuprar. Ele fez barbaridades, não dá nem para contar. Não dá nem para contar o que ele fez. A moça o descreveu. Aparentemente uma pessoa comum, a não ser pelo olhar. Tinha um olhar brutalizado. Um olhar de ódio. Ele não parecia querer prazer. Ele parecia que estava se vingando, parecia que estava odiando a vítima. Por isso, quando a moça foi hospitalizada, quando a polícia depois a ouviu, a polícia não sabia quem procurar. Se um estuprador fortuito ou se uma pessoa que estava querendo vingança. Vingança, mais vingança. A moça não tinha nenhum ex-namorado como história para vingança. A moça era uma moça extremamente comum, bonitinha, mas não tanto. Uma moça que não tinha inimigo, que não tinha problemas. Se pensou até, alguém foi contratado para fazer isto, porque não foi um estupro comum. Não foi um estupro comum, mas ficou por isso mesmo. Passou o tempo e nada. Um mês depois, só um mês depois mesmo, a região de São Miguel, outra avenida movimentada. Aquela mulher, 27 anos casada. Aquela mulher balconista numa farmácia, numa rede de farmácias. Entrava às 6 horas da manhã.
Entrava às 6 horas da manhã. Ela saiu de casa. Ia em direção do ponto do ônibus. Estava escuro ainda. Ela entrava às 6, saía às 5 de casa. De repente, ela passando por uma avenida, não a mesma, mas outra avenida que passa ônibus, em São Miguel, quase Itaim Paulista, nas proximidades a Marechal Tito, aquela mulher foi atacada. Um elemento se aproximou e encostou uma faca no pescoço dela. Ela tremeu. O elemento a arrastou um terreno baldio e começou a espancar. E começou a bater a roupa branca da mulher. Balconista de farmácia ficou empapada de sangue. Sangue do seu nariz e sua boca. Ele quebrou os dentes da mulher. Depois, selvagemmente, rasgou toda a roupa dela. Rasgou, arrancou. Não tirou, arrancou, rasgou. E a estuprou violentamente. E depois bateu. Depois de fazer tudo que ele quis, ele bateu violentamente nela, bateu. Ela quase morreu. Fraturas múltiplas em várias partes do corpo. Até o maxilar quebrou. E ela, quando contou à polícia, quando depois de hospitalizada, ela ficou 15 dias no hospital. Depois, no seu depoimento à polícia, ela disse: o elemento era uma pessoa aparentemente comum, um tipo que a gente vê a toda hora, mas o seu olhar, ele parecia estar com ódio. E ele me xingou de tudo quanto foi nome. Vagabunda foi o nome mais bonitinho que ele falou. Vagabunda foi o nome mais bonito que ele disse. Me xingou, estava com ódio, com raiva, com ódio. Ele quase me matou. Não me ameaçou, não. Não disse que voltaria. Não ameaçou se eu fosse a polícia. Não disse que me conhecia, nada. Só me xingou. Como se ele me conhecesse. Como se ele tivesse entrosamento comigo. Mas eu nunca vi esse cara na minha vida. Eu estava passando a mesma história daquela menina primeira. A mesma história daquela menina primeira. A mesmíssima história. O elemento atacava malvadamente, selvagemmente. Parecia que tinha ódio no sangue. Parecia que estava se vingando de alguma coisa. Se procurou, se fez ronda, nada. Se tentou fazer um retrato falado, mas se fez até um retrato falado. Mas o retrato falado era de uma pessoa que parecia com todo mundo. Era de uma pessoa extremamente comum. Mas um elemento assim não para. Um elemento assim não para. Ele iria atacar de novo. E atacou. Uma professora saiu de casa numa manhã fria de junho. Por volta de 5:30, 15 para 6. Estava meio escuro ainda. Região de São Miguel, mas já aqui para Ponte Rasa. Já no começo de São Miguel, não no fim.
Outra região, a mesma, mas diferente. Uma no começo, a outra no fim. Uma professora, 30 anos, coitada. Coitada. Ela teve até uma vista prejudicada. Ela teve uma vista perfurada por ele. Como ele bateu. A professora contou a história. Ela saiu com seu avental branco de professora de casa, como sempre saía. Ela saiu, e no meio do caminho, quando passava junto a uma pontezinha, quando passava num local até que não deserto, não estava movimentado naquela hora, mas logo depois ficaria movimentado. O elemento se aproximou e encostou uma faca à mesma maneira. O mesmo modus operandi, a mesma maneira de atacar. Encostou uma faca. E que barbaridade. Como ele bateu. Como ele xingou. Ela sangrou em toda a parte do corpo, o nariz quebrado, a vista perfurada, a região genital ficou em frangalhos. Ele a violentou violentamente com raiva, não com prazer, mas com ódio. Com ódio. E depois, pela primeira vez, ele sorriu. Nos outros casos, ele não tinha sorrido. Ele sorriu e disse: é para você aprender. É para você aprender. É para você aprender. Aprender o quê? Aprender o quê? A professora bem casada. Uma mulher direita, honesta, sensata, religiosa. Uma mulher decente. Ela ficou 1 mês no hospital. Teve que fazer várias operações plásticas, estéticas e de doença mesmo, porque ele prejudicou principalmente a região genital dela. Meu Deus, o que ele fez? A polícia procurou, pegou a descrição dele, a descrição era a mesma. Um elemento comum, os olhos carregados de raiva, de ódio, mas a polícia intensifica a busca. Mas a região é muito grande. Todo mundo com as vistas voltadas para encontrar, mas ele tinha o aspecto de um trabalhador, de um homem comum. Como encontrar era mais fácil, encontrar uma agulha num palheiro. Durante 2 meses, ele não deu sinal de vida. Durante 2 meses, ele não deu sinal de vida. Mas aquela cabeleireira, aquela moça, ela era cabeleireira. Trabalhava num salão naquele dia, naquele sábado. Ia acontecer um casamento. E a noiva ia cedo para o salão. Por isso a cabeleireira, saiu com seu avental branco de casa, muito cedo. E a mesma coisa aconteceu. Ela foi vítima do maníaco. Coitada agora. Ele estava mais violento ainda. Ele bateu para matar. Talvez tenha pensado que tinha matado porque ela desmaiou. Ela ficou desmaiada depois de agredida e violentamente estuprada.
Sua roupa branca ficou vermelha. Vermelha de sangue. Ela quase morreu. E o elemento xingou. É pra você aprender, sua vagabunda. É pra você aprender, sua vagabunda. A polícia, trabalhando a seccional que entra. No caso, um investigador atento. Um investigador atento. Ele percebeu um detalhe que você já percebeu. Você que está ouvindo, que é atento, inteligente, que presta atenção, já descobriu um detalhe. Já descobriu um detalhe. Um detalhe importantíssimo. Aparentemente era coincidência. O horário, nem o horário. Era no amanhecer. No amanhecer, mas não é isso não. A primeira vítima, auxiliar de laboratório. A segunda vítima, balconista de farmácia. A terceira vítima, professora. A quarta, cabeleireira. Mas não há relacionamento na profissão. Mas todas elas usavam roupa branca. Jaleco branco. Todas. E daí? E daí o investigador atento, ele começou a pensar, o cara não é um estuprador. Ele estupra, mas o estupro não é o móvel principal de seus ataques. Ele está se vingando de alguma coisa. Ele está se vingando de alguém. Quem? Roupa branca. Médica. Enfermeira. Quanta gente usa avental branco? Mas o investigador arriscou. Seria uma enfermeira. Seria uma enfermeira, mais um pormenor. Todas tinham cabelo curto. Todas tinham cabelo curto e preto. Cabelo curto e preto. Ele procurava, como ele dizia, é pra você aprender, sua vagabunda. Ele estava querendo se vingar de alguém. Quem? Quem? O investigador vai de hospital em hospital na região leste. Conversa com enfermeiras, com médicas, com auxiliares. Se quer saber se tem alguém ameaçado. Se tem alguém ameaçado. Foi um tiro no escuro. Foi um chute. Uma dedução, mas um chute. Poderia ser 1000 coisas. Mas o investigador acertou no chute, no tiro no escuro. No hospital do Tatuapé. No hospital municipal do Tatuapé. Ele encontrou uma história de uma moça que havia se afastado do trabalho, que estava licenciada por medo, por ameaças. Tinha até na delegacia de número 30, boletins de ocorrência de ameaça. A moça havia conseguido uma licença-prêmio, licença do medo. A história era conhecida quando o investigador da Seccional Leste perguntou se tinha alguém ameaçada, contaram. Tinha a Cíntia. O nome dela era Cíntia. Cíntia, ela fora ameaçada de morte. Ela tomou uma surra de um ex-noivo, não era noivo,
de um ex-namorado dela. Ela não queria o prosseguimento do namoro. Colocou um ponto final e ele disse: tudo bem, mas se você não for minha, não será de mais ninguém. Quando ele a encontrou namorando com outro rapaz, ele fez um escândalo. Bateu no rapaz e bateu nela. E depois ficou o perseguindo. Depois ameaçando. Depois bateu. E estuprou. Violentamente com raiva. E coincidentemente o investigador levantou. Estava no boletim de ocorrência. A surra, o estupro e a frase: é pra você aprender, vagabunda. Foi um tiro no escuro, mas bem dado. Um tiro no escuro, mas bem dado. O nome estava lá. Zé Roberto. José Roberto. Não me lembro o nome completo. José Roberto. Uma equipe se deslocou até aquele endereço. Ele não estava. Se esperou o final de tarde, ele saía cedo para o trabalho. Saía por volta de 5 da manhã. Morava na Vila Cisper, região de São Miguel Paulista. A descrição batia. Quando ele chegou à noite, foi pego. As vítimas, levadas à delegacia, chorando, o reconheceram. É ele, é ele, é ele. E ele, perante o reconhecimento, não hesitou e confessou: eu quero a Cíntia. Eu tenho ódio da Cíntia, mas ela fugiu. Mas estas são iguais a ela. Vestem a mesma roupa branca, mas não são puras, não. A Cíntia vestia roupa branca de pureza, mas era suja comigo. Eu não quero mal a essas moças, mas eu vi a Cíntia. Eu bati na Cíntia. E enquanto eu não encontrar a Cíntia, eu vou continuar batendo. Vai nada. Tá preso. Tá preso. Zé Roberto. Daí o seu ódio. Ele não violentava. Violentava, mas o móvel principal não era este. O móvel principal era descarregar a raiva que ele tinha da Cíntia, que vestia roupa branca. Como enfermeira. Usava o avental branco. Ele só atacou moça de avental branco. Ainda bem que o investigador sacou. Ainda bem que deu certo, porque é uma investigação dificílima. Um tiro no escuro, repito eu, que deu certo. E o estuprador malvado foi tirado de ação. Dizem que ele morreu na cadeia. Mas isto eu não sei ao certo. A partir de agora, nos 1000 da Record. Tradição, credibilidade. No ar, o maior repórter policial do Brasil. Gil Gomes. O crime perfeito de Álvaro. O crime perfeito cometido por Álvaro. Que sorte! Todo mundo comentou. Que sorte! Ele é um cara de sorte, cara de pau. Cara de sorte, mas cara de pau. Álvaro era um dos muitos boêmios de São Paulo. Sem eide nem beira. Ele fazia rolos, negócios, às vezes tinha um bom dinheiro, mas na maioria do tempo nada. Na maioria do tempo não tinha um tostão furado. Morava em flat,
era despejado. Às vezes, pagava meses adiantado, dependendo de negócios que ele fazia. Se vestia muito bem. Na maioria das vezes, comprava crédito. Não pagava. Gostava da noite. Bonitão. Bonitão. Gostava de coisa boa. Gostava de uísque. 20 anos de conhaque, francês da mais alta qualidade, champanhe, não brasileira, só estrangeira, gostava de mulher bonita, mulher da noite, custa tudo isto muito caro. De repente, Álvaro se engraçou com uma viúva. Como ele conheceu, nunca se soube. Mas a dona Isaura, mulher 20 anos, 25 anos mais velha do que ele, elegante, mas perto dele feiosa. Perto dele, longe dele também feiosa. Uma mulher de quase 60 anos que se vestia como menina. Era muito rica. Tinha enviuvado do marido que tinha até navio. O marido, um rico industrial. A viúva Isaura, uma viúva alegre. Uma viúva que se vestia jovialmente, juvenilmente. Se vestia como menina. Uma mulher que gostava de dançar, de frequentar balada. Não era ridículo porque ela tinha muito dinheiro. Não era só ridículo porque ela tinha dinheiro à beça. E sempre acompanhada de rapaziada. Sempre acompanhada de jovens. A viúva Isaura foi um prato cheio para Álvaro. Foi um prato cheio para Álvaro. Álvaro, que às vezes tinha, mas às vezes não tinha nada. Álvaro, uma voz bonita, um corpo bonito, um rosto bonito, uma fala bonita. Ele se aproximou de Isaura e deu uma de apaixonado. Ela não era boba. Ela fingiu que acreditou. Ela sabia, ele estava atrás do dinheiro dela, mas ele sabia fazer. Ele tinha plano não de pegar um tostão, nem 1 milhão. Tinha plano de pegar tudo. Ele, quando ela se oferecia para pagar, ele dizia não. Não, quero ir num cinema com você. Não, vamos comer um sanduíche. Eu pago, não. Eu sou homem. Eu estou com você não pelo seu dinheiro. Pode parecer mentira, mas eu gosto de você. Eu gosto de você. E não aceitava absolutamente nada dela, nem presente. A mulher começou... Será que ele gosta de mim mesmo? Uma velha, não tão velha, mas perto dele velha, assanhada, com mente juvenil, ela começou a acreditar no amor de Álvaro. Álvaro, ele representou-o muito bem. Parecia um ator de novela. Chegou até a desmanchar dela. Eu te amo, mas todo mundo vai pensar que eu estou a seu lado pelo seu dinheiro. Se você fosse pobre, seria maravilhoso. Que seria maravilhoso? Coisa nenhuma. Mas ele representou. E foi ela que propôs para ele. Já que você me ama, casa comigo.
Já que você me ama, casa comigo. Eu não quero casar com você. Eu não quero porque todo mundo vai falar que é por dinheiro. Todo mundo vai dizer que eu estou com você por dinheiro. Eu não estou com... Eu sei. Então eu caso. Casa. E para que... E ela falou, e para que ninguém duvide do seu amor, a gente casa com separação total de bens. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Separação total de bens. O que era dela e era muito, era dela. O que era dele não tinha nada, continuava sem nada. Mas ele tinha um plano. Ele tinha um plano, separação total de bens. Mas se ela morresse, ela não tinha filho. No casamento dela, ela não teve filhos. Se ela morresse, ele ficaria com quase tudo. E ela ia morrer antes dele, era mais velha. Mas tinha uma saúde de ferro. Ô véia assanhada! Ô véia de saúde! Álvaro, de repente casado. De repente, ele queria ir para a noite e não ia mais. Agora aceitava o dinheiro dela. Agora, ela pagava as contas. Morar bem, comer bem, dormir bem. Tudo isso ele conseguiu. Mas mulher bonita não. Mulher bonita não. Como nasceu o plano não se sabe. Como nasceu o plano não se sabe. Só se sabe que aconteceu o seguinte. Ele foi para os Estados Unidos. Ele estava nos Estados Unidos da América. Ele estava lá na América do Norte. Acho que estava em Boston. Quando recebeu a notícia, sua mulher Isaura tinha falecido. Ai, não! Ai, não! Por dentro. A mulher morreu. Mal súbito. A mulher morreu. Se sentiu mal do estômago. Caiu no banheiro. Quando socorrida, morreu. Síncope. Uma síncope cardíaca. Ele veio a jato. Tem que vir a jato mesmo. Avião. Ele veio a jato. Chegou para o enterro, inconsolável. Inconsolável. Isaura tinha morrido. Isaura tinha morrido. Ele chorou, 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 chorou. Passou o tempo. Passaram-se meses. E ele recebeu fortuna. Ficou o dono das firmas, que eram dela. Todo mundo desconfiou dele. Será? Mas ele estava longe. Estava nos Estados Unidos. Estava na América do Norte. Estava em Boston. Ele, o homem rico, ele deu um tempinho. Ele deu um tempinho e voltou para a noite. Agora, ele já era doutor. Com dinheiro, todo mundo é doutor. Não precisa diploma nem nada. Com dinheiro, ele já era o doutor Álvaro. Ele, à noite, tomava uísque. Do bom e do melhor. Tinha grana. Tô pagando! Quando apareceu a senadora. Tô pagando! E ele tomava fogos homéricos. As mais belas mulheres. Ele estava riquíssimo. Riquíssimo. Foi numa noite. Ele era vaidoso.
Ele gostava de contar papo. Na mesa dele, 3 ou 4 garotas da noite, muito bonitas. E ele tomando uísque e pagando champanhe. Para ele aquilo não era nada. Foi quando começaram a tocar no assunto. Você teve sorte, hein? Ele bêbado. Você teve sorte, hein? A mulher poderia ter vivido 50 anos. Com aquele comprimido? Que comprimido? Se ele contou. Ele cometeu um crime perfeito. Mas a língua da gente é imperfeita. Ainda mais sob o efeito do álcool. E ele contou. Não, sabe o que foi? Eu sei que ela tomava um remédio. Eu misturei uma pílula, um comprimido envenenado numa caixa. Mais dia, menos dia ela tomaria. Se não tomasse, quando eu voltasse, eu tiraria o comprimido, mas ela tomou. Morreu! Isso é sorte? Isso é capacidade. No dia seguinte, ele estava preso. Foi feita a exumação do corpo e se constatou o veneno. O corpo exumado dela, né, lógico. E se constatou pela perícia. Envenenamento tinha sido, não síncope. Envenenamento tinha sido a causa da morte. Ele perdeu tudo. Não herdou nada. Ninguém herda nada cometendo um crime contra a pessoa. Ninguém herda nada, ele perdeu tudo, até a liberdade. O peixe morre pela boca. O homem também.